muito bom dia para você que acompanha o painel Jundiaí de hoje, nesse sábado, inclusive, né, gente, esse sábado gostoso de sol. Jundiaí aí tá com uma temperatura muito boa, céu aberto, né? Um dia muito gostoso para quem quer passear, para quem quer descansar. E hoje a gente está aqui trazendo informações para vocês também nesse sábado maravilhoso de feriadão, né? Para todo mundo aí que tá acompanhando o painel Jundiaí. A gente traz, então, hoje, o Rafa Santos, ele vai estar no Jardim Botânico, vai trazer informações para a gente dos parques, vai falar também dos horários de funcionamento, para quem quiser aí incluir nesse feriadão os parques como uma opção de passeio para a família, né? A gente vai conversar também hoje com uma neurocientista, ela vai falar sobre as emoções. É um assunto bastante interessante, né, gente? Como as emoções podem influenciar em várias áreas da vida, né, de uma pessoa, como é importante a gente ter controle também dessas emoções, né, seja aí na área de trabalho, seja na vida também afetiva, com os familiares. Então vai ser um assunto bastante interessante para a gente abordar aqui nesse sábado. E a gente vai de informação, então. Eu vou trazer aqui informações para vocês sobre a UBS Sarapiranga. Ela recebe obras de melhoria e será ampliada em mais de 30%. A Prefeitura de Jundiaí, a partir da Unidade de Promoção de Saúde, iniciou oficialmente nesta semana as obras de reforma e ampliação da UBS Sarapiranga no bairro do Medeiros. O investimento total é de mais de R$ 720 mil, sendo R$ 594 mil para ampliação e R$ 125 mil para reformas. O local vai ter um aumento de 146 metros, o que representa 36,5% para a área atual de 400 metros. Então, aí é uma ampliação bastante importante que se refere à construção de uma sala para atividades coletivas com cozinha experimental, almoxarifados, sanitários e sala de vacina mais ampla. Entre as mudanças para o conceito Nova UBS também está a ampliação dos totens, guardião da saúde e a humanização para o atendimento com o Posso Ajudar também. A ampliação da Nova UBS Sarapiranga vai ser feita em 2 etapas de obras. A primeira vai ser paga através da contrapartida de um estudo impacto de vizinhança e a segunda vai passar pelo processo de contrato mediante processo licitatório. A UBS Sarapiranga faz parte da rede de atenção primária à saúde de Jundiaí, que é composta por 35 unidades de saúde. A unidade é responsável pelo atendimento de aproximadamente 16 mil pessoas cadastradas. 8.500 usam o serviço nos últimos 5 anos. Então, aí uma informação importante, né? Essa ampliação é bastante importante aí para atender, né, todo mundo ali daquela região do Medeiros. E agora a gente vai conversar então sobre esse assunto tão interessante, né, que eu comentei aqui com vocês agora no comecinho. A gente vai conversar com a Andréia Deis, ela que é neurocientista, vai falar um pouquinho sobre emoções. Olá, muito bom dia, Andréia, seja muito bem-vinda aqui ao painel Jundiaí. Bom dia, é um prazer estar com você, Tainá, com todos que estão nos acompanhando, que esse sábado nos traga bastante coisas novas, né? Eu diria luz, né? A gente está falando de parque, de construção, evolução, que as nossas mentes também possam evoluir. Exatamente, né, Andréia? E como eu estava falando aqui, né, essa questão, né, talvez quem esteja em casa não entenda o quão complexo, né, e como é importante a gente tratar desse assunto das emoções. Eu mesma estava falando aqui com o pessoal no estúdio antes da gente começar aí o nosso programa, o quanto eu sou ansiosa. E, por exemplo, a ansiedade é uma coisa que também, se não for controlada, atrapalha não só a questão profissional, né, mas como todas as áreas da nossa vida. Eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso telespectador sobre essa questão. Pois hoje a saúde mental, se a gente pensar nas emoções, ela é o fundamental para os nossos resultados, para os objetivos que a gente quer conquistar. Hoje mesmo de manhã a gente estava falando sobre os avanços que a gente vem, assim, na verdade, apenas trocando os nomes que nós damos ao longo da história para os nomes das nossas emoções. Então, nós falamos, né, se a gente pegar há muitas décadas atrás, a gente falava dos psicóticos, depois a gente falava
dos depressivos, depois das pessoas com síndrome do pânico, e agora nós estamos falando da ansiedade. Não só da ansiedade, mas da gestão do medo. O grande problema da emoção é que ela te distancia da razão. O sentir, nem sempre ele está no seu lado consciente, a maioria das vezes não. Ele está controlado pelo que a gente chama de nosso sistema límbico. Esse nosso sistema, ele, por vezes, ele vai querer entrar no mecanismo de fuga e defesa. O sentir, muitas vezes, ele entra num cenário de proteção, de fuga mesmo, né? E a hora que você fala, poxa, mas será que eu tenho medo? Será que eu posso? Será que eu não posso? Se você jogar para a constituição da sua emoção, esse seu poder que você teria, ele vai muito buscar as suas raízes ao longo das suas experiências, das suas histórias. E se as suas histórias, vividas ou contadas, ela te disser, olha, você não é capaz de fazer isso, você vai ficar muito impedido de conseguir realizar, de você conseguir realmente exteriorizar, né? De você conseguir exteriorizar aquela sua emoção. Então, é bastante interessante a gente pensar na emoção, né, como o nosso mecanismo de aconchego, de acolhimento. Será que todas as vezes que nós pensamos, se a gente levar para a emoção, nós temos que ser acolhidos? Muitas vezes, para conseguir algum resultado que vá além das suas expectativas, não pode ter acolhimento. Tem que ter uma condição que te mande para o córtex frontal, que é a nossa parte do que a gente chama das nossas funções executivas. Aqui sim você vai pensar, você vai estruturar o valor do seu potencial, dos recursos que você precisa, das condições que você precisa, e ele vai te trazer um senso de realidade e poder muito maior do que da emoção que vem constituída de uma história, e de uma história que muitas vezes só o seu cérebro está contando para você mesmo. Né? É uma história que muitas vezes a única razão é do seu indivíduo, sua, mas nem sempre ele é do contexto do fato. Andréia, qual que é a importância, né? E qual que é o passo aí para a gente começar a entender, né, as nossas próprias emoções e talvez entender também as nossas próprias limitações sem se culpar tanto, né? A gente está falando aí de história também, e aí eu queria que você falasse, porque eu acho que quando a gente fala de emoção, a gente fala de uma construção toda que vem lá, né, da nossa infância, vem lá de quando a gente é criancinha ainda, então é algo bastante importante da gente pensar. Não só a gente como indivíduo, mas a gente como sociedade, a gente como pai, a gente como mãe, né? Pois sim, as nossas emoções, a gente fala que ela é biopsicossocial e cultural, né? Ela abrange todas as áreas, por isso que eu falei que são histórias, né? São histórias criadas e realmente pertencidas e vividas por nós. Mas o grande problema da história é que a história ela conta um período de um espaço que você vivenciou. E não necessariamente esse espaço que você vivenciou, ele tem que refletir no resultado do seu presente. Aí é que está, eu acho que o nosso grande pensar, o nosso grande pulo do gato. Porque a hora que eu falo, por exemplo, vamos pensar agora pós-pandemia, né? Todos que estão nos acompanhando. Vocês pensaram agora nessa situação, quantas situações de incerteza, de medo, de perda nós passamos num período tão curto? Soma isso à sua história de vida. Você pode potencializar isso 10 vezes. Porque nós passamos por uma situação traumática que muito não esperávamos. Se você fizer dessa sua história, né, desse seu sentimento, dessa sua emoção, que muitas vezes ela abstrai a realidade. Por quê? Porque ela não retrata o presente. A condição que eu tenho hoje não é a mesma condição que eu tinha ontem. Então, a hora que eu percebo uma limitação ou um desconforto, Tainá e todos que estão nos acompanhando, a hora que eu sinto aquele desconforto, e ele pode ser orgânico ou ele pode ser mental. Então, eu sinto, por exemplo, muita sudorese, então muito suor, ou taquicardia, ou eu começo, sabe aqueles mesmo que você fala, isso é ansiedade, né? Ou, por exemplo, eu não sei se eu devo ou não tomar essa decisão com meu filho, se ele vai ou não numa festa, por exemplo, foi a questão que uma mãe trouxe para mim a semana passada, eu não sei se meu filho tem tal maturidade para ir numa baladinha tão cedo. Essa emoção, ela vem com uma história de incerteza. A hora que você sentiu a incerteza,
a minha primeira dica é sobe para o córtex frontal. Da onde vem essa incerteza? O que está constituindo isso? Foi histórias que me contaram? Foi alguma vivência que eu tive? É um trauma? O que faz parte dessa história? A hora que você reconstrói essa história, traz ela para o presente. E traz para a sua história do presente as condições do hoje. Por exemplo, dessa história que eu falei da criança que quer ir uma baladinha aos 12 anos. Qual que é a situação hoje? Olha, as baladinhas são extremamente controladas, pai e mãe podem entrar, tá sendo feito todo aquele protocolo da pandemia, existe a necessidade das crianças amadurecerem e terem uma maior socialização, é um pedido de inclusão social da própria criança que quer se sentir pertencido àquele grupo. Você criou aquela criança, então você sabe os valores que ele tem. Você ensinou o que é certo, o que não é errado. Você. Então, não foi a história que te contaram, não é a criação dos seus pais, não é a história que o vizinho contou que lá aconteceu, mas é o seu filho, o projeto da sua educação e do que você criou para ele. A hora que você tira da emoção que está contando aquela história para você e você traz para o seu córtex frontal, que é o seu poder de decisão do presente daquele momento, você vai retratar aquele cenário atual. E aí você vai ter uma tomada de decisão um pouco mais coerente com o presente, e não tomando uma decisão do presente totalmente arraigado com o passado. Então, a emoção ela é extremamente importante para a gente demonstrar afeto, para a gente acolher, para a gente ter empatia pelo outro, mas ela tem que ser mediada também pelas nossas tomadas de decisão e o nosso senso de consciência do estado presente, do que você tem naquele momento, qual que é a história que aquele cenário atual te retrata. Agora, como que a emoção, né, aí numa proporção não tão controlada, pode afetar negativamente uma pessoa dentro aí da área profissional, dentro do trabalho dela? Nossa, né? Isso a gente chama dos estopins, né? Que é justamente aqueles momentos, aqueles repentes que você fala, se eu tivesse tido 10 segundos a mais para pensar, eu não teria feito isso, mas você já fez. Aí, será que os que estão nos acompanhando já ouviram aquele verbo, né? Quem bateu, esquece que bateu, mas quem apanhou, jamais esquece que apanhou. Né? Existe um ditado assim. Aquilo que você falou, que aquilo que você fez, né? A emoção, muitas vezes, no ato do seu instinto, lembra que falamos logo no início de fuga, de defesa, de proteção, ele pode te trazer do que a gente está falando de projetar o cenário presente. E esse estopim, ele vai caracterizando um estilo de personalidade que muitas vezes não é seu, mas é percebido pelo outro. E esse estilo percebido pelo outro pode trazer um julgamento profissional seu. Você é uma pessoa desequilibrada, você não tem condições de tomar decisão, você é uma pessoa extremamente, né, emotiva, então você não tem condições, né, de assumir projetos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses estopins ou esses lados que nós vamos aos extremos, porque nós não somos o que nós realmente somos. Nós somos o que os outros estão projetando de nós, principalmente voltado ao resultado. A gente tem que tomar muito cuidado disso, né? E eu diria, na empresa, na família, porque os nossos filhos também projetam em nós. Então, você levantou a voz, você gritou, você falou, não pode, você faz naquele momento e você fala, poxa, não devia ter feito, ele já gravou aquilo, já memoriou, aquilo, porque nós aprendemos pelas nossas percepções. Então, ela já foi sentida, ouvida, percebida, já era, já foi, já se constatou ali um encontro, uma sinapse de um julgamento sobre nós. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, e é muito interessante quando você fala da emoção, voltar a isso, porque essa emoção trazida na vida real, ela traz um peso muito grande nas nossas costas, de culpa. Porque depois, quando a gente para pensar, para refletir, será que eu deveria ter falado isso? Será que eu deveria ter agido assim? Será que essa foi a decisão? Aquele momento já passou e foi tomada a decisão. Não sei se nós temos um minutinho, mas eu queria contar um relato que aconteceu. Eu cuido muito de líderes, de pessoas,
E tem um general que há bastante tempo ele passa comigo e ele fala, sabe o que eu aprendi com a minha vida? E hoje já é uma pessoa mais sênior, de 60 anos de idade. Ele falou o seguinte, cada vez que agora eu penso em tentar falar algo ou agir com alguém, antes eu escrevo. Eu pego meu celular ou eu gravo alguma coisa para mim mesmo, ou escrevo. E aí eu no meio eu leio ou ouço no mínimo 5 vezes. Se aquilo continuar fazendo sentido, eu falo ou eu faço. Se não, eu deleto e não faço. E ele falou assim, Andréia, mais de 70% das vezes ou eu rasgo a folha ou eu deleto o áudio. Olha só, gente. O que ele está fazendo? Ele está parando, ouvindo o que ele mesmo faria, o que ele mesmo está pensando, antes de falar para o outro. Seja o marido, seja o filho, seja o liderado. Olha a importância disso. E eu achei muito legal, porque ele falou, eu não sei explicar isso com a neurociência, mas eu sei que explicar que na minha vida isso diminuiu enormemente os conflitos que eu tinha. Tá certo. Obrigada, viu, André, pela participação e pela dica. Vou começar a escrever também. Tudo que eu penso também vou começar a gravar. Eu tenho certeza que 70% das vezes eu vou jogar fora também. Obrigada, viu, André? E até uma próxima oportunidade. Até. Muito obrigada, gente. Bom sábado. Pois é, gente, você viu como é importante, então, né, a gente entender as próprias emoções. A gente está passando aí por um turbilhão, inclusive, né, que muda muito a gente está mudando constantemente, mas a gente está vendo o que está acontecendo fora do país, né, guerra, a gente está passando por pandemia, perdendo pessoas, é um momento bastante complexo, então eu acho que, né, depois dessa matéria aí é bom todo mundo começar uma terapia, acho que todo mundo precisa, é sempre bom, né? E agora, a gente está com o Rafa Santos já no Jardim Botânico? Olá, Tô Rafa. por aqui, Thay. Tudo bem aí com você? Tudo jóia? Tudo certo. Olha e por só, aí? tudo ótimo também. Também, sabadão, a gente quer o quê, né? Sombra e água fresca. Tô na sombra, só faltou água aqui porque eu deixei minha água na viatura, mas tudo bem. Precisa, Tô né, aqui... ficar na sombra, porque esse sol que está fazendo hoje... Muito calor, né? Então, o final de semana todo promete aí, pelo menos até terça-feira de carnaval, a gente vai ter muito calor aí, sim, com certeza. E eu quero falar para você que eu estou aqui no Jardim Botânico de Jundiaí. Vou pedir para o Juliano abrir um pouco mais a imagem, só para vocês verem aqui, eu estou sentado aqui nesse banco gostoso, nessa sombra maravilhosa, mas eu preciso mostrar para vocês aqui que o nosso Jardim Botânico faz parte de um complexo de parques que nós temos aqui na cidade de Jundiaí. Temos o Parque da Cidade, temos os jardins botânicos também, os parques botânicos em vários bairros. E nesse final de semana é uma boa pedida. Olha só, a gente está aqui, eu vou mostrar um pouquinho, porque o parque é grande, só para vocês terem uma ideia. O Juliano está mostrando para a gente uma área de cactos aqui do nosso Jardim Botânico, que chama bastante atenção. E se a gente tiver muita sorte também, dá para ver até os lagartinhos aqui correndo em meio aí aos cactos, em meio a essa vegetação típica de uma área mais seca, né, típica de áreas com vegetação mais árida, né, de lugares áridos, como desertos, por exemplo, e se o pessoal tiver sorte, eles podem até encontrar por aqui. Vamos dar uma volta aqui no parque, no nosso Jardim Botânico, para vocês terem uma ideia. Olha só, muito verde, uma vegetação muito gostosa, típica da nossa Mata Atlântica, é importante ressaltar isso também, né, que a gente vive numa área próxima aqui à Serra do Japi, onde que a Mata Atlântica ela é ainda um remanescente aqui da nossa região. Então nós temos aqui uma área bem gostosa, bem atrativa. A gente já pode ter uma ideia desse espaço. Aqui ao lado direito do seu vídeo, vocês estão vendo aí o Orquidário também, que é um espaço bem bacana, bem legal, bem bonito também. Então muita gente que visita por aqui passa, conhece o Orquidário, conhece as espécies de orquídeas, que são bastante interessantes e sempre é uma atração com certeza, tá? Olha só, o que eu vou mostrar para vocês agora. A gente está fazendo essa caminhada, o Jardim Botânico fica bem pertinho aqui ao lado do Paço Municipal, ao lado do Sesc também, mas eu quero mostrar para vocês que aqui existe também uma área de plantas aromáticas, é um jardim de plantas aromáticas. Para quem está realmente... que gosta, né, dessa área de produtos naturais, é sempre interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas delas. Olha só, isso aqui é boldo. Quem conhece boldo? Quem toma muita cachaça, quem acaba exagerando. Você exagerou na sexta-feira? Você bebeu demais?
tá com aquele estômago revirado, com a boca com gostinho de cabo de guarda-chuva, boldo, gente, boldo, eu não vou tirar aqui porque eu não vou comer boldo ao vivo, não, porque boldo é amargo, né, todo mundo sabe, mas faz um bem danado. Mas o boldo é uma das plantas que a gente encontra aqui, tá? Então a gente tem boldo, tem outras espécies aqui de várias plantas, né, que fazem parte aí da vegetação, das chamadas plantas aromáticas, e o Juliano está mostrando aí para vocês. Tem muita coisa, tem manjericão, hortelã, enfim, tem de tudo um pouco. É uma área bem bacana, bem interessante aqui também. O que mais que nós temos aqui? Flores, muitas borboletas, animais, que também, se você tiver sorte, pode encontrar esquilinhos, saguis, lagartos e outros bichos mais, tá? Então a gente encontra bastante por aqui, além dos pássaros, porque a cantoria aqui de manhã, viu, Thay? É muito legal. Muito legal. Então é uma área bacana para o pessoal relaxar aqui, principalmente aos finais de semana. E a gente tem aí realmente um atrativo bastante interessante. Vou dar uma olhada aqui nesse espaço também. Olha só, a gente tem uma área aberta aqui para tomar um solzinho, dar uma caprichada na vitamina D. Né? Você que precisa tomar, né, precisa de uma vitamina D aí para ajudar na imunidade do seu organismo, o sol é a melhor opção para a vitamina D. E aqui é uma área bem gostosa, tá? Uma área bem legal, onde nós temos um lago, é um dos, tá? É onde o pessoal aproveita também para fazer foto, para relaxar. A cachoeira hoje não está ligada, mas nós temos uma cascata artificial aqui que é bem legal e que dá um charme, né? Dá um brilho todo especial para quem faz parte aí, para quem quer curtir, passear, se divertir. Então é uma opção muito gostosa, viu, Thay? Para o final de semana, então prolongado, o pessoal pode vir para cá, pode brincar, pode trazer a família, é bem legal. Eu sei que você não estará aqui, né? Você já estará viajando daqui a pouco, né? Logo mais estará viajando, mas fica uma opção e um convite para você. Não sei se você já conhece aqui o nosso Jardim Botânico, mas se não conhece, viu, Thay? Venha conhecer porque é muito gostoso. E eu tenho também uma dica para vocês, que é a ciclovia que liga o Jardim Botânico até o Parque da Cidade também, viu, Thay? Eu não conheço, né, realmente, Rafa. Na verdade, eu estou tentando fugir um pouquinho desse calor, por isso que eu vou para uma região um pouquinho mais amena. Mas fiquei com bastante vontade de conhecer, inclusive, estou anotando todas as suas dicas medicinais aí, porque você já ensinou pra gente para que o boldo serve. Tô vendo que você entende aí um pouquinho sobre isso. E eu queria, Rafa, que você voltasse para essa imagem bonita, né, aí do seu lado. Queria que o Juliano mostrasse de novo, porque realmente você falou que não tá ligado, né? Hoje aí é a cachoeira, é isso que você falou? É uma cascata artificial que fica até o fundo. Isso. Mas é uma imagem bem bonita. Não, é bonita. A área aqui é fantástica, né? Esse parque aqui foi muito bem criado, né? Que a gente tinha um espaço lá em 2004, se não me falha a memória, e aí foi transformado, então, o espaço, e nós tivemos aqui essa área, né, toda ela cuidada, projetada, programada para ser um parque para atender todo mundo, que é o Jardim Botânico. E o Jardim Botânico de Jundiaí, recentemente saiu até uma publicação internacional, uma pesquisa que foi realizada, é um dos locais mais bonitos que nós temos aqui no nosso país, tá? Então, vale a pena conhecer. Eu mostrei para vocês coisa assim, curtinha, acho que nem 2% do que nós temos aqui, porque é muito amplo. Vou pedir para o Juliano mostrar aqui também, para você ter uma ideia dessa área. Olha só, o espaço todo que nós temos de vegetação, isso aqui ainda vai para o outro lado, lá em cima é o prédio do Paço Municipal da Prefeitura de Jundiaí, mas existe uma trilha, para quem gosta aí, né, uma trilha, uma ciclovia, que foi reaberta. Ela liga aqui o Jardim Botânico, o Parque da Cidade, foi liberada ontem, né, na sexta-feira, e a ciclovia já pode ser utilizada. A passagem foi liberada pela concessionária Rota das Bandeiras, que realiza essas obras no entorno, ali na rodovia João Cerezer, e agora ela está funcionando, já está no entorno aí, né, o entorno foi liberado e a ciclovia está funcionando. O horário para quem quiser andar de bicicleta, fazer essa interligação aí, é das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde, é o horário de funcionamento. Então, final de semana, aproveitando aí feriado, agora é uma dica muito gostosa para todo mundo aqui do Jardim Botânico e o Parque da Cidade, além do mundo das crianças que nós temos ali ao lado, é curtir essa ciclovia
interligando esses dois pontos aqui. É muito gostoso, vale a pena, viu, Thay? Agora, Rafa, você acabou de falar, então, que é uma ótima dica para quem está aqui, né, que é curtir o feriadão. Você consegue passar para a gente aí as informações de horário, para quem quiser ir conhecer? A partir já logo do início da manhã, a partir das 6h30 da manhã, o parque já está aberto, né, o Parque da Cidade, Jardim Botânico também logo cedinho, já aberto para todo mundo, então poder curtir, poder aproveitar o dia. Então dá para, como eu disse, dá para você fazer um relaxamento, né, muita gente vem aqui para, né, para esfriar aí a cabeça, né, relaxar a mente, o corpo, a mente, fazer a prática de atividade física ao ar livre, que é muito importante, é muito gostoso, né? Às vezes você está na academia ou está no dia a dia, ali, né, acaba querendo uma opção a céu aberto, em área de ar livre, e com segurança, os parques são interessantes. Então nós temos o Jardim Botânico aqui abrindo nesse final de semana, já logo pela manhã, vai até o finalzinho do dia, início da noite. Temos o Parque da Cidade, o Mundo das Crianças precisa de um agendamento para você utilizar as áreas que nós temos lá, que são áreas aí como pista de skate, que nós mostramos recentemente, quadras poliesportivas, né, outros setores ali, já precisa de um agendamento. E o Parque da Cidade, aqui o Jardim Botânico, também estão abertos aí para a população. Nos bairros, né, no entorno aqui de Jundiaí, nós temos os parques botânicos, no Eloy Chaves, no Jardim Tulipas, tem ali na região do Jardim do Lago também. Você pode aproveitar o Engordadouro também, que nós temos lá um parque também exclusivo, né, para que as pessoas possam ali curtir esse dia. Então são muitos os atrativos para toda a população aí durante o final de semana e o feriado prolongado para quem não vai cair na folia do carnaval, né? A gente não vai ter muito carnaval não, né? Devido aí à pandemia, todo mundo sabe. Mas tem áreas para serem aproveitadas, com certeza. Tá certo, Rafa. Muito obrigada pelas suas informações. Inclusive, eu vou pegar um gancho aí do Rafa Santos, né? Ele trouxe para a gente informações sobre os parques, Jardim Botânico, como uma opção aí para quem vai ficar o feriadão em Jundiaí e quer aproveitar. Mas eu também vou trazer aqui as informações do Complexo Esportivo, né? Nesse sábado, domingo e segunda-feira, todos funcionarão das 8 às 18. A exceção é o Complexo Esportivo Dr. Nicolino de Luca, o Bolão, que fica aberto das 6 às 18. Na terça-feira, todos vão permanecer fechados. Então, fica aí essa dica também. E tem um museu histórico e cultural, que também vai estar aberto, então, neste sábado, domingo e terça-feira, das 10 às 17. Só vai ficar fechado, então, na segunda-feira. E a Pinacoteca, que estará aberta para o público no sábado, domingo, terça-feira também, das 10 às 17, também fica fechado na segunda-feira. E lá você pode visitar as exposições Pop Faces e Tudo é Jundiaí. E tem a Fábrica das Infâncias Japi, que ficará aberto todos os dias das 9 às 13. Então, para você que vai ficar aqui nesse feriadão, fica aí as dicas, né? Claro que a gente acabou de ver essa imagem linda aí do Rafa no Jardim Botânico, então eu imagino que muita gente vai para lá também para aproveitar. E é isso, o painel Jundiaí desse sábado está chegando ao final, mas a gente vai trazer aqui para vocês a previsão do tempo. Em Jundiaí, a máxima é de 32 graus, a mínima de 18 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. Campinas, 33 graus, a mínima é de 19, a máxima de 33. Sol e aumento de nuvens de manhã. À noite o tempo fica aberto. Já na capital paulista, a máxima é de 33 graus, a mínima é de 19. Sol e aumento de nuvens de manhã. À noite o tempo também fica aberto. Esse foi mais um Painel Jundiaí. Agora eu me despeço de vocês. Bom resto de sábado aí e bom feriadão para vocês. Até quarta-feira. Tchau, tchau.